A minha história aconteceu há muito tempo. Quando eu tinha por volta dos 14 anos, me mudei com a minha família. Fiz amizade com um vizinho que era uns 3 anos mais velho que eu, mas pouco tempo depois ele começou a demonstrar interesse. Eu não correspondia e disse isso, mas as tentativas não paravam. Quando eu brincava e conversava na rua com minhas amigas, ele aparecia e começou a me constranger por sempre entrar nesse assunto na frente de qualquer um, falando que eu não queria saber dele. Com isso, me afastei. E foi aí que piorou. Ele me chamava todo dia em casa pra gente conversar. Eu dava desculpas, fingia que não estava e cheguei a avisar minha mãe. Ela ficou até com dó, dizendo que ele gostava de mim e eu podia dar uma atenção. Ele começou a ligar para minha casa várias vezes ao dia e ficava em silêncio, mas se eu atendia, chamava pra gente conversar pessoalmente. Um dia ele até subiu no muro da minha casa para me chamar, e eu estava na sala, de roupa íntima, e foi aí que estressei de vez. Falei que não queria mais conversar com ele, parei de atender as ligações da minha casa e sempre vigiava a rua antes de sair. Em alguns momentos, cheguei a perceber que ele me observava pela varanda da própria casa e por frestas no portão. Depois mudou para a mesma escola que eu estudava. Ficava me rodeando e chegou a fazer perguntas do tipo: se eu morresse e o último pedido fosse um beijo seu, você daria? E eu disse que não. A resposta sempre foi não para toda e qualquer tentativa. Certo dia, ele me abordou na escola e disse que tinha pedido a uma amiga, também mais velha, para cometer bullying comigo e me agredir. E que a minha sorte é que ela não teve coragem. Quando ele saiu da escola, continuava com as tentativas de aproximação, pessoalmente, por ligações ou solicitação em redes sociais. Inclusive com perfis diferentes, já que eu bloqueei ele em tudo. Tudo isso durou uns 2 anos, e eu só consegui me livrar de verdade quando me mudei novamente. Mas até hoje, vez ou outra, ele me envia solicitação de amizade nas redes sociais. Eu, obviamente, sempre recuso. Esse é o podcast Não é Invenção, é um podcast sobre relacionamentos e comportamento. O tema de hoje é stalking. Eu sou Larissa Kumpel. Eu sou Manu Meg. E eu sou Laiane Costa. Hoje, para falar sobre stalking, a gente está aqui com o advogado Túlio Viana. Bem-vindo, Túlio. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória, o que você faz. Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite, inicialmente. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, ainda mais para discutir um tema de tamanha importância. Eu sou advogado criminalista e eu também sou professor de Direito Penal do UFMG. Então, assim, no escritório a gente acaba pegando alguns casos, eventualmente, de stalking, e eu acho que eu tenho algumas coisas para falar sobre o tema. Sobre o caso de hoje, o que você achou? Tipicamente um caso de stalking, né? O problema que eu vejo em casos como esse é que muitas vezes a vítima não procura as autoridades, né? Ela fica sofrendo com aquilo sozinha, às vezes os próprios familiares não levam a sério como deveriam, porque realmente é para se levar a sério. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é que, a partir de determinado momento, a pessoa tem que buscar realmente formalizar esse juízo, até pela segurança dela. Porque esse indivíduo, ele pode até nunca fazer nada contra ela fisicamente falando, mas só dele estar apurrinhando a vida dela, isso já merece uma intervenção, sim. É claro que eu sei que as pessoas às vezes têm uma descrença muito grande na justiça e muitas vezes pode ser que ela procure a justiça e não consiga nada, mas em alguns casos, se ela puder pagar um advogado, obviamente isso vai ajudar muito a situação dela, mas se ela não puder, ela deve várias vezes na polícia registrar toda vez que isso for feito, documentar isso, guardar prints se isso for feito por meio de redes sociais, gravar o áudio caso isso seja enviado o áudio para ela, documentar o máximo possível para provar que não é algo ocasional, né? A história dela não é uma coisa que ele fez uma vez ou outra, ele fazia isso constantemente, então ela teve várias oportunidades de documentar isso. Se ela leva uma documentação dessa bem instruída para a delegacia de mulheres, as chances deles, pelo menos chamarem esse sujeito para ter uma conversa com ele, já é muito grande. E, normalmente, o que a gente tem de experiência é que quando a pessoa que faz esse tipo de coisa vê a polícia, vê um oficial de justiça, ela baixa a bola e para de fazer. Quais são os comportamentos assim, que a gente consegue perceber nas pessoas que a gente está sendo stalkeada? Assim? Eu acho que o stalking, a grande característica dele é ser muito constante. Né? Se você, evidentemente, nas relações humanas, as pessoas, né, chamam para sair, né, às vezes de forma educada, às vezes não tão educada. Mas mesmo que seja de forma não educada, isso não é um stalking. Né? Decididamente não é. Mas a partir do momento que o sujeito já recebeu um não, já recebeu um segundo não, e ele persiste naquela inconveniência,
aí já começa a caracterizar o stalking. Não é um crime que dê pra você falar assim, 3 vezes é stalking. Não é o conjunto na obra. Normalmente a pessoa não fica em 3. Ela vai muito além disso, várias vezes além disso. E aí é aquela história, a vítima normalmente ela fica esperando para ver se para, né? Mas uma dica, passou de 10 vezes não vai parar, é um comportamento obsessivo, né? E aí ele só para se ele tiver uma ajuda psicológica, ou se um oficial de justiça ou um policial chamar ele para ter uma conversa. Fora disso ele não vai parar. Isso é uma coisa também que eu queria saber. Isso é mais um traço, assim, psicológico da pessoa, no sentido de obsessão mesmo, ou é até de posse, algo nesse tipo? É difícil a gente falar até que ponto isso se trata. Não é da minha área, eu não posso afirmar isso. Mas o que a gente vê realmente é um comportamento obsessivo. É uma ideia fixa que fica na cabeça da pessoa. A gente vê muito falando de casos de homens nessa situação, e eu acredito até, pelo senso comum, que os homens pratiquem mais. Mas eu já vi casos de stalking, até no meu escritório tive o caso de um homem que foi stalkeado por uma mulher. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente vê é uma ideia fixa, uma compulsão em torno de uma determinada pessoa. Isso para, como eu disse, ou com a intervenção de uma autoridade pública, ou quando a pessoa consegue um novo objeto de obsessão, né? Então, se ela passa muitas vezes a stalkear outra pessoa, ela acaba se afastando e parando de stalkear aquela pessoa original. Mas normalmente é um inferno para a vítima. E o que a lei diz sobre, porque assim, pelo menos no caso que a Lai trouxe pra gente hoje, era menores de idade, tanto a menina quanto o rapaz que stalkeou. E o que a lei fala sobre casos normais, né, maiores de idade e menores de idade, como seria isso? O crime é o 147A do Código Penal, um crime razoavelmente novo, né? É uma inovação, a gente não tinha essa previsão do stalking. Inclusive eu tive um caso no escritório antes da lei. E aí a gente tinha que se valer de ameaça, a gente tinha que se valer de outros tipos penais que não o stalking. O stalking veio numa boa hora, ele veio com o nome de perseguição. É difícil traduzir o stalking com o sentido original que ele tem na palavra. Porque não é uma mera perseguição, não é? É uma perseguição obsessiva, compulsiva. E a pena, eu posso olhar aqui para vocês e falar com exatidão, mas a pena do stalking é de 6 meses a 2 anos e multa, né? Se é feito contra uma mulher em razão do gênero, alguma coisa assim, você ainda tem um aumento de pena de metade. Tá? E quanto a criança também e adolescente, você tem uma situação de aumento de pena. Então, obviamente é mais sério quando você faz com uma criança, quando você faz com uma mulher, até pelo risco maior, né, daquilo acabar no limite virando até um feminicídio. Sim. Né? Mas a pessoa não chega nem a ser presa, então, né? Porque quando a pena é baixa assim, ela fica ali no semiaberto ou no aberto, né? Então, o que acontece nesses casos? O mais importante para a vítima nesses casos é a medida protetiva. Tá? Se ela for assistida por um bom advogado, ou a própria delegacia de mulheres muitas vezes vai fazer isso, vai criar uma medida protetiva, e essa medida protetiva vai fazer com que ele fique, que ele seja ordenado, né, quem está fazendo isso, que fique afastado dela, 300 metros, 500 metros, vai depender do juiz, que ele fique proibido de mandar qualquer tipo de mensagem para ela, por qualquer meio, seja por telefone, seja por redes sociais, por WhatsApp, etc. Então, esse é o principal ponto da medida protetiva. E formaliza no sentido de que ele toma um susto. No sentido de que ele vê que as autoridades agora sabem o que está acontecendo. Então, se ele ousar fazer algo mais grave, aí sim ele pode ser preso. Entendi. Tá? E quando a pessoa está em medida protetiva, geralmente ela consegue um acesso mais fácil à polícia? Como funciona isso? Então, se o sujeito descumprir a medida protetiva, ela vai ligar no 190 mesmo. Quando a polícia chegar, esse indivíduo já vai ter descumprido a medida protetiva. Então, a chance dele ser preso é muito grande se ele descumprir a medida protetiva. E assim, de uma forma geral, o que a gente vê é que o sujeito, depois que ele toma a medida protetiva, ele fica quieto. Tá? Funciona razoavelmente bem, porque ele sabe que ficou grave, ele sabe que ficou sério. Né? Eu sei que existe um receio muito compreensível das vítimas. Normalmente, quando elas nos procuram no escritório, elas sempre perguntam: ô doutor, mas não vai piorar? Né? Será que se a polícia chegar lá na casa dele com essa ordem judicial, será que ele não vai poder fazer algo pior? Claro que existe esse risco. Não dá para você virar e falar que não existe esse risco, porque nós não estamos lidando com uma pessoa saudável psicologicamente. Em princípio, a pessoa que faz um negócio desse não é saudável
nem emocionalmente, nem psicologicamente. Mas assim, de uma forma geral, o que a gente vê é ele sentir a gravidade da coisa e não fazer mais, tá? Funciona. Pode acontecer dele seguir? Pode, mas aí eu entendo o seguinte, se ele seguir fazendo isso mesmo depois de receber uma ordem judicial, ela estaria em mais risco ainda se não tivesse ordem judicial. Sim. Estaria em muito mais risco. Porque pelo menos se ela avistar ele próximo, ela já pode ligar na polícia e falar, olha, está descumprindo a medida protetiva. Né? E ela vai se resguardando. E isso dá ensejo à prisão preventiva, que é uma prisão antes do julgamento. Né? Se ele insistir em fazer. Eu, na minha prática, às vezes que nós conseguimos a medida protetiva, resolveu o problema. E aí, quando você tem a medida, às vezes você tem, por exemplo, um adolescente fazendo isso. Os pais vão ficar sabendo. Sim. Né? E isso, muitas vezes, já faz com que os pais levem ele para um tratamento, às vezes psicológico, às vezes psiquiátrico, né? Que precisa. E aí, você evita que aquela coisa prossiga. Se você não faz nada, de uma forma geral, eu não aconselho. Não aconselho deixar a coisa acontecer. Porque, assim, eu nem acho que na maioria das vezes vai virar violência física, não. Mas esse transtorno é muito grande. Porque isso tira a paz da pessoa. Uma coisa que você disse que eu achei muito importante é sobre isso de, às vezes, as pessoas não levarem a sério, né? Eu acho que até por isso, talvez, a gente pode não ver tanto caso, e provavelmente tem muitos outros acontecendo por aí, porque às vezes a pessoa não leva a sério, acha que isso vai passar, ou então um familiar, algum amigo vira e fala, ele só gosta de você, ele só te ama muito. E a gente sabe dá uma que chance, assim, né? justamente, a gente sabe que assim, o sentimento amoroso e tal, o carinho, não é justificativa para um comportamento desses, né? Mas muitas vezes as pessoas agem como se fosse normal você ficar assim fixado na pessoa que você ama para demonstrar toda a sua paixão, né? E não é desse jeito que funciona. Quase como fosse um jogo, né? Tipo assim, a pessoa ela vai tentando tirar de você o mínimo da migalha de um carinho. E ela se contenta com aquilo e vai continuando. O que eu queria saber é o seguinte, ganhou o Oscar, não, Globo de Ouro, né? Aquela série que Bebê Rena, que fala sim. sobre stalking. Você assistiu? Não, eu não assisti. Tem a Yu também, né, da Netflix, que só fala sobre isso também. Nossa, ela é muito boa. A gente que trabalha com isso, normalmente a gente não tem Assiste. interesse em assistir, porque a vida real consegue ser mais assustadora do que a ficção, né? A gente normalmente passa raiva vendo esses seriados, porque fala, não, isso não é real, não vai acontecer. Não é dessa forma. Aí eu evito filme de tribunal, filme que tem coisas de trabalho, de alguma forma me lembra trabalho. Dá até raiva, né? Não, em Yu mesmo tem uma coisa que você falou que é isso, de mudar o foco, né? Ele é fixado em uma menina e até que chega um momento que ele passa pra uma segunda vítima. Que ele percebe que aquela ali não vai dar... Eu acho que ele mata ela. O Will mata. Acho que é assim que termina. E ele vai e passa pra uma segunda vítima. Então é uma coisa assim que a gente vê que, igual você disse, é bem uma coisa obsessiva, né? Bem obsessivo. Mas eu fiquei com a dúvida que você falou que é importante denunciar. Né? Assim, como você descobre, aí passa uma situação, 2 situações. É interessante. Só que pode acontecer que a gente tá numa era digital. Pode acontecer de um perfil tá te stalkeando e você não saber. E aí a primeira abordagem já ser uma abordagem violenta. Como fazer nesse caso? Como que eu vou comprovar? Como administrar? Porque a pessoa tava ali. Às vezes o perfil é aberto e tá todo mundo sabendo, tá todo mundo vigiando. Falsos, né? Tem vários perfis falsos. Como que é, assim? É considerado um crime virtual ou vira stalking? O stalking, pouco importa se ele vai ser pelas redes sociais ou pessoalmente. Normalmente é pelas redes sociais hoje em dia. A maioria dos casos você vai ter por redes sociais, telefone, WhatsApp, ainda que sejam pelo WhatsApp. Muitas vezes eles usam perfis fakes mesmo. Muitas vezes. E eu já tive casos mesmo em que criavam 10, 15, 20 perfis fakes diferentes para confundir a vítima, mas visivelmente pelo modus operandi, pelo meio de falar ali com a vítima, o tipo de fala, notadamente era a mesma pessoa. Isso foi comprovado em juízo depois que era a mesma pessoa. O ponto eu hoje, sinceramente, no mundo que a gente vive, eu não recomendo as pessoas ficarem marcando localização. Você pode até marcar, mas depois que já não está mais lá. Né? Isso de uma forma geral, não só para mulheres, não, para homens também, né? Por uma série de fatores.
você dá chance para todos os doidos de todos os tipos, tá? Então eu não recomendo. Se a pessoa tem um perfil fechado, ela vai bloquear e não vai ficar aceitando esses perfis fakes que estão pedindo para ter contato com ela. Mas se ela tem um perfil aberto e ela tem o hábito de se marcar em locais principalmente, vai num restaurante se marca, vai numa praia se marca, vai numa viagem se marca, é, de certa forma, um pouco arriscado. Se ela tem, vamos lá, se tem um histórico de stalkers buscando contato, tentando contato, eu decididamente não recomendo ficar marcando localização principalmente. E hábitos de vida, porque a gente não sabe. Pode ser um stalker, digamos assim, que não vai ser violento, né? Vai ficar só nessa porrinhação mesmo, mas pode ser alguém mais violento. Então, decididamente não recomendo. Aliás, não recomendo para ninguém, mas principalmente se a pessoa está sendo vítima de stalking, porque aí você está dando munição. Né? Você está permitindo que aquele indivíduo saiba onde ela está. E aí eu acho realmente bem arriscado. E é bem inseguro. Mas a gente tá falando num viés mais amoroso. E stalkear a coleguinha? Um negócio assim. Até que ponto? Até que ponto? Isso é saudável. Exato. Até que ponto pode, não pode de jeito nenhum? Como que é? Porque... Depende do que nós estamos chamando de stalkear. Porque já é uma palavra popular que a gente usa, que é tipo assim... não sei que. A Nayane tá namorando, por exemplo. Eu estou namorando, inclusive. A única daqui, né? Pelo visto. Aí a Manu me passa o arroba do namorado dela. Eu vou lá stalkear. Mas é só dar aquela passada de olho pra avaliar. Ai, que legal, o cara bonito, ela tá... Então, até mesmo, por exemplo, alguma coleguinha curtiu a foto do Gui. Aí, quem é essa? A gente vai lá fazer um mutirão e ver o perfil dessa coleguinha. Tá vendo? Mais um motivo para os perfis ser fechados. Eu concordo totalmente com isso. Eu sou a favor dos perfis fechados. Meu Deus do céu. Mas então, assim... Não é um stalkear, né? Vamos lá. Isso aí, decididamente, não... Você, eventualmente, entrar no perfil de alguém, seja fechado ou aberto, para ver o que essa pessoa tá fazendo, ou quem tá curtindo ou não tá. Às vezes até no contexto de flerte mesmo, você tá entrando ali para ver a pessoa que você tá interessado. Decididamente, isso não é um stalking. O stalking é muito mais do que isso. Ele é obsessivo. Ainda que você entre todo dia, porque você é fã da pessoa, você quer ver as fotos daquela pessoa, isso eu acho que não caracteriza o stalking. O stalking normalmente tem essa tentativa de contato e a vítima muitas vezes deixa isso extremamente claro para ele. Porque se você falar assim, a vítima fica, né, sendo dúbia, fazendo uma espécie de jogo, falando, não, quem sabe um dia a gente sai, depois a gente marca, hoje eu não estou podendo e tal. Beleza, aí ela ainda alimentou algum tipo de esperança, algum tipo de abertura para o contato futuro. Agora, a partir do momento que a vítima fala, olha, não tenho o menor interesse em você, né, não, já deixou a coisa de uma forma muito clara, e ele persiste, isso é um grande sinal de stalking. Isso é um grande sinal de stalking. Porque, de uma forma geral, a pessoa, depois que ela recebe um não convicto, vamos dizer assim, ela para, no máximo ela vai insistir mais uma vez. Se ela for muito insistente, duas, de pau. E depois ela larga pra lá e vai tocar a vida dela, né? Mas se persiste, aí é um bom indício já de que houve stalking. Não estou falando que na terceira vez é um stalking, mas assim, já começa a ligar o alerta amarelo. Não ligou o vermelho ainda, mas já começa a ligar o alerta vermelho. Já bloqueou nas redes sociais. Aí apareceu um perfil fake, aí isso pra mim já tá mais do que configurado. Né? Essa do perfil fake. O perfil fake é muito... Aquele perfil fake que começa a seguir em tudo, ele é muito suspeito. Muito suspeito. Tem uma lei nova, agora eu não sei se ela já está vigente, daquela que não pode abrir a intimidade da vítima no processo, né? Porque aconteceu aquele estupro da Mari Ferrer, que chama? Sim. Se eu não me engano. Aí rolou esse problema aí. Quando a vítima dá sinais de, tipo, pequenas aberturas, como você disse, isso dá para o stalker, na hora que está no processo lá, usar isso para diminuir atenuar, uma coisa assim? Tudo depende de contexto. Como eu disse, se a vítima está, de certa forma, alimentando uma possibilidade de algo futuro, alimentando algum tipo de... Não é o ideal de se fazer.
decididamente. Se ela não quer nada com ele, ela tem que deixar bastante claro que ela não tem o menor interesse nele. Se ela faz isso, ele pode utilizar isso em defesa falando, olha, ela estava me alimentando de esperança, eu tinha esperança de conseguir sair com ela. Facilita a defesa, sem dúvida alguma, tá? Agora, ainda assim, mesmo que ela tenha alimentado esperança, não me parece razoável você criar perfis fakes, né? Esse tipo de coisa. Mas se ele não está com perfis fakes, se ele está usando o próprio perfil dele de forma razoável, né? Tá falando, olha, você não falou que a gente podia sair um dia, vamos esse final de semana? Ele está sendo insistente, mas, né, à medida que você teve uma abertura para isso... mas aí poderia só um chato. em outro crime? Seria... Se ela tá dando abertura, eu não vejo como. Mas tem aquela questão também, tipo assim, ó, as mulheres, às vezes, elas colocam fotos provocativas no Instagram, e aí, por causa da cultura do estupro, né, o cara, ele tem aquela ideia de que ela está ali mostrando pra ele, tá querendo dar essa abertura. Se oferecer. Não, mas aí é maluquice da parte dele. Né? Não, eu tô falando o seguinte, se ela deixa aberta a possibilidade de sair com ele, falou né? claramente. Se ela postou, sei lá, uma foto de biquíni e ele interpretou que foi pra ele, aí é caso de tratamento. Ele disse, gosto de azul. Nada, ela aparece com biquíni azul. Uau, ela postou. É igual todo mundo odeia Cris, cara, ela tá toda na minha. Foge desse cara, porque esse cara é perigoso. É óbvio que aí ele tá num grau de realmente, até de narcisismo mesmo, de achar que, né, o mundo gira em torno dele, né? Claro que não, ela não posta por conta dele. Mas assim, eu sinceramente, eu acho que a primeira providência que eu tomaria numa situação como essa era fechar meu perfil. Tá? É claro que às vezes a pessoa trabalha com isso, ela é influencer. Ela vive né? E ela vende produtos ali, não tem como fazer isso. Mas ela deve procurar realmente um auxílio profissional para evitar esse tipo de coisa. Porque aquela toda história pode não dar em nada? Pode, mas pode ser uma bola de neve. É muito imprevisível de saber. Né? É difícil saber. E isso já, alguns casos assim, já aconteceu também com famosos, né? Igual você disse aí, Ana Hickman, eu acho que ela passou por uma loucura dessa. Foi e como aqui, que a pessoa foi Foi aqui em BH? Foi, que o marido dela, o marido, ou o ex-marido, ou o cunhado, não sei, que atirou no cara. Então, umas coisas assim que a pessoa também, por ser famosa, às vezes ela não percebe, né? Que tem alguém ali nesse jeito de chegar exagerado, né? Fã, né? Isso. Um stalker travestido de fã, né? Do fã pra virar stalker... É isso que vai eu ia falar. Qual é a linha tênue ali? Qual é o limite de fã pra stalker? Na verdade, assim, o fã, ele vai seguir tudo que a pessoa faz, né? Vai ser um stalker. O stalker, de certa forma, é um fã da pessoa, não deixa de ser. Um fã mais compulsivo, Mas se você pensar um fã muito fã mesmo, no sentido... A palavra fã mesmo vem de fanático, né? Vem essa ideia de você ter aquela adoração mesmo em relação à pessoa. Se você pensar dessa forma, o limite é tênue, né? Mas eu acho que o principal limite é que o stalker normalmente força um contato. Ele fica mandando mensagens e essa coisa do perfil fake, essa coisa de ficar incomodando, às vezes os próprios familiares, né? Às vezes os amigos recebem mensagem também. Isso, de uma forma geral, o fã não faz. O fã gosta da pessoa, acompanha o trabalho, vai às vezes em todos os shows da pessoa ou todas as apresentações da pessoa, mas não fica nesse comportamento obsessivo de tentar um contato e... o fã é quase que um negócio, é um stalking platônico às vezes, né? No sentido de que fica mais distante. Vou te observar. Ele se coloca no lugar dele, né? Ele se coloca no lugar de observador e de fã, né? Não tem uma ação, né? Não chega a fazer algo assim realmente. Eu acho que é mais um respeito também pelo espaço da pessoa. Tipo, eu te admiro e gosto muito do que você faz, te acompanho, mas... Eu tô aqui e você aí. Me resguarda. Enfim. Mas o limite eu acho que é sempre muito tênue. Se a pessoa tem um fã muito fã, ela precisa... né? E do fã virar hater também, às vezes é um pulo. Porque o sujeito é muito fã até a pessoa fazer algo que ele considere, de algum motivo, errado. Né? Vamos imaginar que uma influenciadora resolva se casar. E esse fã não acha adequado ela se casar porque ele tinha uma admiração muito grande por ela. Ele pode virar um hater. E aí ele vai buscar, de toda forma, buscar prejudicá-la de alguma forma, etc. Então, assim, fã em excesso é sempre problemático. A gente tende a ter um mínimo de pé atrás, com cuidado. Né? Acho que
Acho que tudo em excesso, né? Com certeza. Isso é uma característica, assim, que você já conseguiu observar nesses casos de, por exemplo, igual a gente ouviu no caso no início do episódio, a pessoa era fissurada pela outra, gostava muito, e isso, aquilo, fazia várias investidas, até que num certo momento ela queria que ela fosse agredida, que ela sofresse de alguma maneira. Então, assim, isso você consegue perceber se isso é um padrão, assim, de comportamento, ter essa virada de chave em algum momento? Os limites do amor e do ódio, eu acho que para quem trabalha com direito penal e direito de família, é bem nítido isso. Quando vira forte. O sentimento continua forte, o sentimento não se apaga. O sentimento, às vezes, ele se dilui com o tempo, né? Às vezes um casamento que vai se diluindo, aquela paixão, aquela coisa. Mas se a pessoa tem uma paixão não correspondida, a tendência de virar o oposto, de virar um hater, é grande, né? Ou um relacionamento mesmo que terminou mal, a tendência não é eles serem indiferentes um em relação ao outro. Um ficar às vezes stalkeando o outro, falar, olha lá, a nova mulher dele, que feiosa, ou o novo marido dela, que horror, né? Então, assim, infelizmente, e são problemas, antes de tudo, de ordem psicológica. Pessoas que não sabem conviver bem com a rejeição, né? Que deveria ser algo bem resolvido das pessoas. Todo mundo vai ser rejeitado por alguém algum dia na vida. Sim, né? Sim. Não tem jeito, ninguém escapa da rejeição. De alguma forma, em maior ou menor grau, né, você vai ser rejeitado em algum momento. E se a pessoa não entende isso, realmente vira um problema. E eu não sei, eu acho até que os relacionamentos pelas redes sociais, eles tornam isso até um pouco mais complicado, um pouco mais tenso, né? Porque quando você está diante de um relacionamento presencial, você tem linguagem corporal, você tem um monte de outros elementos que mostram que a pessoa não está nada satisfeita naquela situação. A rede social, ela te diz muito pouco, né? Ela é basicamente texto, e o texto é muito frio. Quando você não marca um emoji com nada, o texto é impossível de saber se a pessoa está sendo irônica, se ela está falando sério. E isso, às vezes, gera, para uma pessoa que já tem uma certa dificuldade de relacionamento, como é normalmente o perfil dessa turma aí, eles podem realmente trabalhar esses sentimentos de uma forma muito ruim, né? E dá no que dá. E nos casos que você já atendeu, assim, você já percebeu se era mais de fã, né, a pessoa que você atendeu sofrendo um ataque, de fã ou de hater? Peraí, isso que eu ia perguntar. Você é criminalista, né? Sim. Você já atendeu casos tanto de vítimas quanto réus? Não, eu atendo todo mundo no meu escritório, mas coincidentemente atendi 2 vítimas, um homem e uma mulher. Tá? Então, conta pra você. Eu vou começar contando com a da mulher, porque eu acho que a maioria das pessoas espera. Não, vamos chamar o quadro então. A gente já chama o quadro. A gente tem o quadro que é Não é Invenção, que a gente pede para os nossos convidados trazerem casos, relatos que eles, né, os especialistas já vivenciaram e contar pra gente. E aí, como você já adiantou esses casos, conte para nós. Obviamente sem citar nomes, né, gente? Porque não, claro que não. Nem poderia. Joãozinho e Maria. Pode contar. Então vamos lá. O primeiro caso, a vítima, ela teve um relacionamento com esse cidadão, e ele não aceitou bem o fim do relacionamento. E no início ele começa a pedir para voltar, aquela coisa, deixa disso, vamos voltar, aquela coisa e tal. Só começou a ficar muito insistente. E aí ele começou a mandar mensagem para os familiares dela, para os amigos dela, falando mal dela. Aí já entrou na fase do ódio. Né? Saiu da fase de vamos tentar voltar porque eu te amo, agora eu te odeio, já que você não me aceita. E começou a fazer aquilo de uma forma compulsiva, empregador, né? E aí aquilo estava causando um transtorno muito grande, inventando histórias sobre ela, inventando histórias sobre a vida sexual dela, que não condizia com a realidade, tá? E mesmo que fosse realidade, não era função dele sair falando isso. E quando ela chegou no nosso escritório, ela realmente estava desesperada, porque e ela tinha um relacionamento atual, e isso estava causando prejuízos para ela. E aí eu falei com ela, olha, corre o risco desse indivíduo piorar, como eu falo para todas que chegam lá, ou todos que chegam lá com essa preocupação, corre, mas é melhor fazer do que deixar isso rolar solto. Nós pedimos a medida protetiva foi deferida, né? Razoavelmente rápido, é bom esclarecer isso para quem está assistindo. Essas medidas protetivas, elas, ao contrário, a justiça é muito lenta, mas a medida protetiva normalmente sai em menos de um mês, às vezes uma semana sai, dependendo da situação, né? E aí o juiz deu para ele não se aproximar dela fisicamente, para não entrar em contato por meio de nenhum tipo de redes sociais, nem com ela, nem com seus parentes,
nem com seus amigos, de forma tal que ele não pudesse caluniá-la mais. E aí o processo realmente tende a morrer. Se ele cumpre, isso tende a morrer. O grande problema é que esse indivíduo chegou a não cumprir isso. Ele chegou a descumprir a medida protetiva. E aí a gente pediu a prisão dele. Né? Mas aí nós temos um problema legal e jurídico, que eu acho um problema seríssimo nesse país. Tá? A vítima, mesmo sendo mulher, ela não pode pedir a prisão do da pessoa que está fazendo o crime contra ela diretamente ao juiz. Só quem pode fazer o pedido da prisão é o delegado ou o promotor de justiça. Tá? E o promotor não foi favorável ao pedido de prisão. Era até um promotor homem, coincidentemente, mas o fato é, ele não foi favorável ao pedido de prisão. Nós recorremos, e essa questão até ainda vai para o STJ, ainda para a gente discutir isso lá. O STJ, ele basicamente escolhe as causas que ele julga, não sei se vai considerar isso relevante. Eu considero extremamente relevante. Né? Eu entendo que não só a mulher, mas o homem também, se ele está sendo vítima de um crime, ele tem mais do que deveria ter mais do que legitimidade para pedir diretamente a prisão. O juiz avalia se deve ou não mandar prender. Quem vai avaliar é o juiz. Ele não está determinando a prisão, ele está pedindo. Tem o direito de pedir. Mas não foi negado. Mas só da gente ter pedido para que se apreciasse o pedido de prisão, aí ele viu que a coisa estava séria, nunca mais fez e acabou a história. Basicamente, literalmente, acabou a história, ela teve sossego e hoje ela vive uma vida normal dela, os filhos dela, tudo normal. Já tem bastante tempo isso. Então, foi um problema que foi sanado, mas esse a gente teve até que escalar um pouco. Porque além da medida protetiva, nós temos que ameaçar de prisão. Aí sentiu que a coisa ia ficar muito séria. E ele ia ser preso mesmo. Se ele fizesse mais uma vez, ele seria preso com certeza. Né? Mas o problema em situações como essa, a gente depende, às vezes, das autoridades. E a autoridade, às vezes, não considera aquilo tão sério. Porque o pedido de prisão foi porque ele mandou mais uma mensagem falando, poxa, não precisava disso. Não precisava pôr advogado na história, alguma coisa assim. Só que não pode. Se é uma medida protetiva, não pode fazer nada. Não pode entrar em nenhum tipo de contato. Mas foi um caso que terminou razoavelmente bem, né? Mas é aquela história, quando ela nos procurou, ela já estava sofrendo com isso há bastante tempo. Não é do dia para a noite. Para ela tomar o fôlego para ir até o advogado e pedir ajuda, demora um pouco, né? E é claro, às vezes a vítima nem tem condição de pagar um advogado. Aí ela tem que buscar quem? A delegacia de mulheres, que pode dar certo ou não, vai depender da delegacia, do dia, de quem atender, depende de uma série de fatores. Mas assim, como um bom advogado, ela vai conseguir a medida protetiva, e conseguindo a medida protetiva, é aquela tal da história. De uma forma geral, ele paga. Né? Vocês querem que eu conte o outro já? Ou vocês querem perguntar alguma coisa desse? Não, eu queria perguntar sobre esse. Nesse caso, ela teve um relacionamento com o cara, né? E eu acho que é um pouco mais difícil ainda você entrar na justiça, né? Por causa que você conhece todo o meio daquela pessoa, todos os familiares. E eu acho que tem uma pressão muito maior, né? De tipo assim, eu vou colocar o meu ex-namorado na cadeia, vou prejudicar tal pessoa, e isso vai afetar tal coisa. Nessas horas a gente tem que pensar na gente, né? No que aquilo tá afetando a nossa vida, né? Eu já adianto para a pessoa se tranquilizar em relação a isso, ela tem que pensar que ela está buscando a medida protetiva, principalmente. Essa questão de cadeia num crime desse, se ele não descumprir a medida protetiva, ele não vai ser preso, não. Tá? Ele vai estar o máximo prestando-se, partindo do pressuposto que ele é primário, de bons antecedentes, etc. Agora, você já tem ficha aí, né? Mas se ele for primário de bons antecedentes, ele vai ter a medida protetiva, e se ele cumprir a medida protetiva, tudo vai terminar bem para todo mundo. Tá? No máximo, ele vai ter uma prestação de serviço. Então, não acho que seja uma preocupação. Eu acho, e claro, a pessoa tem que primeiro se resguardar e depois se preocupar com os outros. Né? Mas, de todo modo, esse risco dele ser preso é só se ele realmente descumprir. E eu, sinceramente, acho que se ele descumprir, ele merece ser preso. Sim. Mas como que é pra identificar se descumpriu? Ela vai, por exemplo, ele entrou em contato, ela comprovou. Mas se ele tivesse criado um perfil fake, como que ela saberia que era ele? Dá um pouco de trabalho. Você tem que fazer o print, às vezes uma ata notarial, que é a melhor forma de você comprovar esse tipo de coisa, né? Que é você levar os prints no cartório, né? Tem custo, óbvio, né? Mas é a forma mais segura de se fazer. Você leva no cartório. É um custo alto, viu, gente? Porque uma amiga minha falou que um print que você coloca lá no cartório é uns R$400, né? Isso. Depende do cartório. É caro. Infelizmente, não é barato. Mas se você não puder fazer a ata notarial, tira pelo menos os prints.
né? Leva os prints para a polícia, e a polícia verificando aquilo lá no celular da pessoa mesmo, a polícia vai ter condição de instruí-la como fazer sem precisar gastar tanto. Né? Claro que para a vítima que pode pagar é mais fácil, mas não é só nesse caso, é tudo na vida. Né? Não é um problema desse caso específico, tudo nesse país é mais fácil para quem pode pagar. Vai ser mesmo. Né? Agora, tem como fazer, leva o print na polícia, explica a situação, explica que ele está enchendo o saco, está apurrinhando, que ele está com medo, né? Etc. Então, assim, peraí, eu acho que eu perdi o foco. Você tinha me perguntado. E do perfil fake, como identificar. O perfil fake. Isso. Aí você pegou o perfil fake, o que acontece? Tem que pedir uma ordem judicial, aí dá a ordem judicial para que a rede social informe os dados daquele perfil fake. Aí vai informar o IP, vai informar a data de acesso, o horário de acesso, o log de acesso. Com esse IP, aí vai pedir uma nova ordem judicial para o provedor informar quem é o titular daquela conta. E aí, a partir daí, nós vamos chegar nessa pessoa. Não é? Esse caso mesmo, ele tinha vários perfis fakes. Vários. Né? Mas não, numa boa, o delegado, o próprio juiz, ele bate o olho, as mensagens são muito parecidas. Né? A conversa é mais ou menos parecida. Então ele bate o olho, ele pede a informação dos provedores só para comprovar, mas está na cara que é a mesma pessoa. Eles não fazem um negócio tão diferente assim. A chance de ter 20 pessoas diferentes falando a mesma coisa, ela é um pouco baixa. Estatisticamente é remota essa possibilidade. É um pouco baixa. É isso. Aí conta pra gente o outro caso, que é do homem, né? Então, o do homem foi uma situação, mais, eu diria até mais delicada, no sentido de que ele conheceu essa moça pelas redes sociais, salvo engano, esses aplicativos de namoro, e ele saiu com ela. Uma vez. Tiveram uma relação sexual, só que esse indivíduo era casado. E essa mulher queria ter relacionamento com ele. E aí, ela começou a mandar mensagens pra mulher do sujeito. Pra apurrinhar a mulher dele, contar que a relação matrimonial, aquela coisa toda. Mas essa mulher, e aí depois ela começou a ameaçar os filhos do casal, ameaçar de morte. Né? E começou a se passar por outras pessoas. Essa era muito doida. Ela criou uma história absurda. E aí a gente teve que fazer a mesma coisa. A gente teve que pedir a ordem judicial para tentar detectar quem era. A gente já sabia quem era, porque ele contou a história. Né? E a esposa dele estava lá também, aquela situação delicada. Direito penal, quando tem envolvimento de questões de família, assim, fica muito delicado, né? Porque tem uma questão ali que não é da minha conta. Se eles vão separar, não vão, se eles vão retratar. Isso não é problema, eu não vou interferir nisso. Cada casal vai discutir isso lá entre eles, no máximo com o terapeuta deles. Eu não tenho, né, que fazer avaliação sobre isso. O ponto eu tinha que proteger o sossego deles, até para eles discutirem a relação deles. E a gente fez isso via ordem judicial. Só que era difícil, porque nesse caso tem um complicador. A medida protetiva ela foi pensada para a mulher, proteger a mulher. Né? Então, eu não podia pedir medida protetiva para ele, porque eu não ia ganhar. Né? Aí, o que a gente fez? A gente pediu medida protetiva para a esposa. Né? E aí, a gente ganhou, o oficial de justiça foi na casa dessa mulher e ela percebeu que realmente era hora de parar, porque se ela não parasse, ela ia complicar a vida dela mais do que já estava complicado. Aí, claro, depois a gente fizemos um trabalho rápido de investigação e descobrimos que não era o primeiro sujeito que ela apurrinhava. Ela já tinha um histórico, né, de uns 5 ou 6 no currículo dela, inclusive com faixas em locais públicos. Coisas... Jorge, a Marta te ama! Coisas do gênero, volta pra mim. Então, assim, é um problema que independe, às vezes, de gênero. Você tem. É claro que talvez o gatilho seja muito diferente. Né? O homem fica nessa idealização, a mulher que não corresponde, etc. E ela teve aquela relação sexual casual e ela queria algo mais. Ela queria um relacionamento constante com ele, né? E deu isso. Mas, assim, é uma situação... Essa foi mais assustadora porque tinha ameaças mesmo. Eu acho que o nível de transtorno psicológico dela era maior, no sentido que ela parecia estar disposta a fazer mais coisas. Falou que ia se suicidar, falou que ia fazer... E, claro, quando você tem uma pessoa, você está lidando com uma pessoa com transtorno mental e e ela fala que vai suicidar, você tem que levar até certo ponto a sério. Não é algo impossível de acontecer. Né? E isso gerava muito medo do casal, porque isso poderia
dos filhos, né? De crianças pequenas a jogar. Imagina que essa mulher faz uma maluquice na frente das crianças. Né? Mas aí, veja, mesmo uma situação tão grave como essa, depois do oficial de justiça foi na casa dela, devia ser umas 10 da noite, 11 da noite. Né? E aí, instantaneamente, a coisa parou para ele, né? Porque depois ela buscou um novo alvo. Né? Mas para ele, efetivamente, parou. Então, assim, é aquela tal da história. Se você deixa correr solto, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Não tem um banco de dados, assim, de stalker, não. É isso que eu ia no falar. JUS, vai lá no JUS. De repente a medida protetiva não coloca como se fosse um histórico ali da pessoa, já é a segunda, terceira. Tem que ter um aplicativo, pô. Pra gente poder Não, deixa eu colocar o nome dessa pessoa aqui. Toda investigação criminal fica o registro. Né? Então, assim, nesse caso dessa moça, a gente tinha as investigações anteriores. Né? Todas tiveram investigação criminal. Só que assim, verdade seja dita, é crime de juizado especial. E isso prescreve muito rápido. Na maioria das vezes, esses crimes prescrevem rápido. Se a pessoa é primária, de bons antecedentes, a pena dela vai ficar baixa. E a pena dela ficando baixa vai prescrever, provavelmente. Mas suja a ficha. Então, se prescreve, não suja. Mas dá pra ter uma dimensão, tipo, não. Já tentaram alguma coisa. Mas vejam, o importante é a medida protetiva. Né? O importante realmente é... Assim, depende. Claro que cada pessoa tem o seu intuito. Né? Normalmente eu pergunto para a pessoa, o que você quer com isso? Você quer que ela seja presa? Você quer que ela pare de te importunar? Você quer ganhar uma indenização dela? O que você quer? Né? Aí a pessoa normalmente fala, eu quero ficar livre disso. Só isso. Eu falo, não, isso a gente consegue. Sim. Agora, se a pessoa fala assim, eu quero que ela seja presa, eu vou falar, olha, dificilmente nós vamos conseguir isso. A não ser, como eu disse, que ele já tem um histórico prévio, não seja a primeira vez, ele tem uma condenação, né? Pode condenar. Mas aí, de condenar ou não depende muito só do advogado, porque a gente sabe que às vezes a polícia é lenta, o próprio judiciário é muito lento, e aí às vezes esses crimes acabam prescrevendo. Sim. Tá? Esse caso específico dessa moça prescreveu mais uma vez, entre tantos outros. Tá? Vários casos prescreveram. Mas é aquela história, a ficha dela só está aumentando. Né? E talvez um dia ela vai fazer isso com alguma outra pessoa e não vai prescrever. E ela vai ser condenada pelo histórico dela. Mas, assim, como eu disse, eu não fiz a defesa dessas pessoas. Mas a forma de defesa dela, em princípio, é alegar um transtorno psiquiátrico. Você pede uma inimputabilidade. Normalmente vai ser inimputável mesmo. Tá? Por isso que eu digo, o ponto não é querer condenar. Porque um advogado inteligente do outro lado, ele vai pedir uma inimputabilidade, vai dizer que a pessoa tem transtornos mentais, vai mandar ela fazer uma perícia no IML, e efetivamente essa pessoa provavelmente vai ter um transtorno mental. Né? E ele vai conseguir absolver, ainda que a medida protetiva continue existindo. Sim. Tá? Então, assim, é questão de alinhar expectativas. A pessoa não ir achando que vai condenar e botar preso. Não vai, salvo se ele for lá e insistir e continuar tentando se aproximar dela. Mas aí o nível de compulsão é muito forte. E dinheiro? É importante ficar em paz, né? Eu não atuo na área civil, né? Mas, evidentemente, se ela for condenada, pode pedir uma indenização. Na área civil, um advogado civilista vai fazer isso. E muito provavelmente vai conseguir. Né? É bom frisar o seguinte, esses dois casos que eu atendi eram famílias de classe média alta, né? Tinham perfeitamente condição de pagar uma indenização. Óbvio que se ela for pobre, muitas vezes ela não tem, ela não é solvente para pagar a indenização. Né? Mas, em tese, esse tipo de transtorno, nesse nível que estava causando, nossa, mas dá indenização fácil nesse assim. E embarca outros crimes também, né? Porque tem o de perseguição, aí como você falou no ameaça. Caso, aí tem ameaça. Sim. Isso vai só agravando, assim. Aí você consegue, né, somar. fazer uma cestona de crimes ali. Presente pra você. Mac crime feliz. Eu é um combo. Não tão Mas você consegue, sim. Você faz o que a pessoa fizer. Se ela fizer uma difamação, você vai fazer. Se ela fizer uma calúnia, uma ameaça. Aí depende muito do tipo de coisa que ela faz. Né? Agora, se ela ficar só enchendo o saco, pedindo pra sair, aí não tem exatamente o que fazer. Não tem um outro crime. Né? Mas são crimes considerados, aspas, leves. Né? É claro que se houver uma agressão,
pior uma tentativa de homicídio, aí a coisa realmente vai ficar muito séria, aí deixa de ser decididamente, aí pouco importa se é primário, né? Vai ser preso, aí não tem jeito de escapar, né? Mas assim, eu não sei, eu acho que a maioria dos stalkings é aquela coisa da pessoa na casa dela, com um baita transtorno psicológico, mas não é alguém que vai passar para a vida real, né? O problema é que eu falo para a gente fazer o registro é porque a gente nunca sabe. Estatisticamente, ainda que a maioria absoluta não vá fazer nada, vamos imaginar, sei lá, 90% não vai fazer nada, né? Mas você pode ter 10% que faça. E pode ser justamente o seu caso. Não tem muito como saber. Esse tipo de crime, ele normalmente vai correr em segredo de justiça. A gente não tem nem aquele nomezinho assim, iniciais. Processo criminal. Só iniciais? Só iniciais. Nossa, então agora a gente vai ter que começar a paquerar selecionando as iniciais das pessoas. Tipo, ó, pode ser. Essas aqui eu já peguei, não pode não. Já tá difícil. Esse esquema de buscar nos sites aí jurídicos o nome da pessoa vai funcionar tráfico de drogas, né? Roubo, sequestro. Mas já dá uma peneirada. Dá uma peneirada. É muito importante, Mas normalmente quem pratica um tipo de crime não é o que pratica o outro. Então, não é nada a ver. Né? Às vezes ele é traficante, mas é carinhoso. Né? Agora o outro lá é empresário, mas é um stalker que não dá sossego. Então, isso assim, é verdade. É muito difícil. Na verdade, não tem jeito. Eu acho que... E eu falo isso às vezes muito quando me perguntam sobre esse tipo de crime. Você entra na paranoia de ter um doido à sua caça te procurando, você não faz mais nada na vida. Porque realmente você nem advoga, você não trabalha, você não pode ser jornalista, pode chamar alguém aqui que o cara ser doido de pedra, stalkear. Então, assim, não tem muito o que fazer. A gente corre alguns riscos. Mas é óbvio, eu acho assim, nos primeiros sinais é a hora de começar a tomar cautelas. Né? Fecha o perfil, né? Se insistir, busca um apoio aí, ou na polícia ou com um advogado para evitar que prossiga. Mas assim, deixar de se relacionar ou deixar de viver por conta de... Não tem jeito, a gente não pode entrar no extremo oposto. Né? A gente vê hoje muitas vezes, tem uma série famosa na Netflix agora falando desses incels, né? Desses caras que odeiam as mulheres. Quebra do perigo. Esse assistiu? Também não. Eu não assisto esse negócio. Desses da gente não assisto. Mas eu fico sabendo que os meus alunos assistem. Se tem um negócio que aluno de direito assiste, série de direito. Né? É o momento certo de assistir, inclusive. Porque depois você cansa. Só pagando honorários pra gente assistir essas coisas. Né? Mas o ponto se você para pensar, né, a mulher vê um negócio desse e fala assim, poxa, vou pegar um doido desse pra me relacionar, é um problema. Ou o sujeito que assiste a série, vê lá as mulheres perseguindo, ou fica sabendo desse caso, que com medo da mulher botar uma faixa lá na porta da casa dele, né? Constrangendo ele perante a mãe dele, os vizinhos dele, os colegas dele. Mas assim, a gente pensa que é minoria. Felizmente ainda é minoria. A maioria das pessoas tem um relacionamento bem ou mal. É claro que tem pessoas que lidam com rejeição de forma melhor que outras. Sim, né? Sim. Mas esses extremos da pessoa ficar compulsiva, seguindo, né, obcecado, isso é minoria, né, gente? Eu acho que foi criado, esse tipo, ele era necessário. Ele é necessário, né? Mas eu acho que ele precisa ainda de ajustes. Eu acho que tem que se estender isso de uma forma mais clara para o homem. Eu acho que estender a medida protetiva para o homem é muito importante. E principalmente permitir que a vítima possa pedir a prisão no caso de descumprimento da medida protetiva. Né? Que ela não tem que passar pelo Ministério Público para isso. Basta que ela acione, basta que o advogado dela acione diretamente o juiz e peça para o juiz. O juiz analisa a situação. Se ele achar que é grave, ele manda prender. Se ele achar que não é, ele assume a responsabilidade. Porque tem isso também. Né? Se eu pedir para prender, o juiz falou que não é grave, ele vai assumir a responsabilidade. Se esse indivíduo depois for lá e fizer alguma agressão contra essa vítima, nós vamos ter que falar que nós pedimos para o juiz não fez. Né? Então é algo muito sério. E normalmente os juízes dão medida protetiva. Não é algo difícil de se conseguir. Né? Queria saber do seu... Não, do arroba, que você falou que tem um Instagram. Perfil. Meu Instagram, se alguém quiser stalkear, é @TúlioViana. Por favor, não me mandem mensagem me ameaçando de morte. Eu agradeço se ninguém fizer isso. Túlio Viana com 2 N's. Com 2 N's. @TúlioViana, tem o LinkedIn também.
né? E será um prazer. A gente publica coisas lá. Para entrar em contato, se caso quiser. Se for preso e precisar de mim, aí pode entrar em contato. Mas se vai me stalkear, não me stalkeia, não. A pessoa tá correndo um grande risco de ser presa. Ou se for preso, se tiver ameaçado de alguma coisa de stalking. Aí pode entrar em contato pelo site do escritório, lá no Instagram mesmo tem um link pro site do escritório. A equipe vai atender lá com o maior prazer. É aquela história, a gente sempre espera que as pessoas não precisem, mas uma ou outra acaba precisando. Sim. Né? Mas assim, no meu Instagram eu falo de vários assuntos jurídicos de atualidade. Sempre tem crime para comentar, né? Todo dia tem um crime novo na imprensa. E a gente sempre está comentando, então é legal. O direito criminal é aquele que sempre chama a atenção do público, né? Que é o direito mais concreto ali da vida, do dia a dia, né? Sim. Então a gente está sempre comentando. Você quer deixar, né, pra gente fechar uma dica, comentar alguma coisa? Eu acho que o mais importante é vocês não ficarem demasiadamente impressionados com isso, deixar de sair por causa disso, deixar de conhecer as pessoas. Com as cautelas, porque a gente vive num mundo que pode acontecer. Mas eu não acho que seja a maioria das pessoas. Eu acho que no primeiro momento de sinal, aí já liga o alerta amarelo, fecha o perfil e se continuar, não dá mole. Aí sim, mas aí liga o alerta vermelho mesmo e toma todas as providências. Mas assim, eu acho que a minoria, eu acho que é sempre muito importante a gente fixar que é a minoria de pessoas que fazem isso. Não acho que seja uma regra, não é? A gente não tem que levar, vai acontecer com a amiga. E isso para as pessoas que já passaram por isso é muito traumático, né? Porque ela acha que o próximo relacionamento vai ser assim também. E não vai, ela deu muito azar. A não ser que ela esteja um perfil psicológico também de sempre se relacionar com esse tipo de pessoa que faz. Que é um problema também, né? Pode acontecer, mas aí é caso para terapia. Com certeza. Mas é isso então, Túlio, muito obrigada pela presença, foi ótima a nossa conversa. Foi legal demais. Eu que agradeço, maior prazer. Prazer, tchauzinho. Tchau, gente.